Olá, estamos iniciando o programa em off de hoje. A gente vai conversar sobre direitos do consumidor. Então, interessa a mim, a você, a todos nós, né? Usuários de planos de saúde, especificamente, que são proibidos de utilizar o serviço em outro estado. A gente vai conversar um pouco a respeito desse assunto com o Fábio Gonçalves, que é advogado especialista em direitos do consumidor e que vai conversar conosco. Fábio, tem muita gente nessa situação hoje? Hoje a situação está um pouco problemática, né? Porque é o seguinte, todos os usuários da Unimed Rio que residem hoje em Pernambuco, eles estão sendo impedidos de ter atendimento médico eletivo. Então, eles estão impedidos de fazer exames, qualquer tipo de procedimento que não seja urgência e emergência. Aí eles teriam que procurar a rede dos hospitais da própria Unimed. Mas os serviços eletivos, as clínicas, eles estão impedidos de fazer. Por qual motivo? A Unimed Rio, ela não vem repassando os pagamentos para a Unimed Recife. Então, a Unimed Recife, ela se sentiu no direito de notificar todas as clínicas e impedir a oferta do serviço médico para todos os usuários, serviços eletivos. Então, hoje, essa população vem sofrendo aí drasticamente. É uma complicação isso aí, né? Tem solução para isso? O Judiciário, há 29 dias atrás, deu uma liminar, né, uma ação específica, obrigando que a Unimed Recife, em 24 horas, ela restabeleça todo o fornecimento médico, sob pena de multa diária, né, com limitação até 30 mil. Porque não pode, né? Hoje você tem um sistema, o Complexo Nacional Unimed, em todo o Brasil, tá? Que aí o que é que ele faz? Esse completo é formado pelo sistema Unimed, que é interligado com várias Unimedes locais. E entre essa sistemática, essas Unimedes de estados diferentes, ele mantém contato através do sistema de intercâmbio. Então você mora aqui em Recife, usa a rede credenciada do Unimed Recife, mas você tem a Unimed Rio, né? E esse mesmo problema vem acontecendo na Unimed Espírito Santo e Unimed Fortaleza, que também os usuários estão impedidos, quem é integrante da Unimed Rio, nesses dois estados. Quem está nessa situação? O que é que tem que fazer? Imediatamente procurar o Poder Judiciário para poder dar conhecimento do caso e aí requerer uma liminar para que seja restabelecido esse fornecimento desses serviços e imediatamente a Unimed Recife ela ser compelida pelo Judiciário. Porque o fato de haver um rompimento contratual entre essas duas Unimedes não pode colocar como vítima o consumidor, porque aí ele seria a parte mais vulnerável e hipossuficiente. Ele não pode ser vitimado de uma relação contratual entre as duas Unimedes, né? Esse é um problema bem específico, né, que trata de uma operadora de saúde. Mas, ampliando essa questão, nós temos outros cuidados que precisam ser tomados para garantir os direitos desses consumidores que têm planos de saúde, né? No geral, qual a orientação que deveria ser dada a todas as pessoas que têm hoje plano de saúde e que têm algum problema? É sempre procurar, por exemplo, inicialmente uma consulta a um especialista para que possa ver o que é que tem que fazer, qual é o problema, como esse problema pode ser solucionado e aí, a partir daí, se decidir ou não entrar na justiça? Como se trata de um direito específico, eu acho que todas as pessoas, sim, elas devem procurar orientação de um advogado especializado na área de saúde. Esse advogado, ele vai dar toda a estrutura de informações, tá? Para verificar se, na verdade, aquele caso, ele vai ser ou não judicializado. É público e notório que nem tudo que o consumidor está sofrendo, o que ele está alegando, cabe uma ação judicial, né? Porque aí você vai entupir o judiciário com todo tipo de ação. Não é assim que deve fazer, tá? Se precisa analisar com muita calma, com muita cautela, aonde está ali a irregularidade, né? Você tem um caso hoje, por exemplo, dos reajustes. Os reajustes hoje são, acho que, o principal problema hoje que envolve as pessoas acima de 60 anos, né? Porque você tem os contratos de planos de saúde, vamos falar dos contratos empresariais, que acho que mais da metade da população não tem acesso a esse contrato. E quando você exige, você solicita, eu quero a cópia do meu contrato. Quando você vai olhar, está lá o índice, vamos dar um exemplo, de IGPM, né? IGPM é o índice que tem que ser reajustado. E o plano hoje ele faz esse reajuste aleatoriamente de acordo com os gastos
que aquele consumidor vem repassando para ele. E pode fazer de forma aleatória? Não pode fazer de forma aleatória, né? A sinistralidade é o repasse do custo para aquele consumidor que naquele ano ele gastou muito. Então, os planos fazem isso, essa matemática, e não cumprem um contrato. Então, o consumidor que tem plano coletivo empresarial ou coletivo empresarial por adesão, ele deve sim exigir, mandar um e-mail para o plano de saúde, eu exijo que você me forneça o meu contrato próprio com a minha assinatura, com as condições gerais e imediatamente, porque está no contrato ali a sua garantia de reajuste. Tá? Eu acho que hoje 80% dos planos eles vêm aplicando índices aleatórios. Um caso, por exemplo, vamos dar um exemplo, a Sul América, por exemplo. Né? Alguns contratos da Sul América, você não tem o índice especificando ali, você não tem informando qual é o tipo de índice e qual é o percentual. Então, quando você não tem nada naquele contrato, tem que se judicializar, porque o consumidor é um direito do consumidor. Ele tem informação pretérita, aquela informação prévia de tudo que está ali naquele contrato, quais são os índices. Ele tem que ter aquela segurança jurídica e contratual. E os planos, na verdade, eles, por outra parte, eles tentam tirar vantagem excessiva, principalmente das pessoas quando atinge a principal faixa de idade, que é os 60 anos. Né? Você entra na cadeia dos idosos. Todo plano de saúde, quando ele chega naquela faixa etária de 59, os contratos eles dão um reajuste de quase acima de 40%, 50%, 70%. Por que os planos fazem isso? Porque quando chegar acima de 60, eu não vou poder mais reajustar pela faixa etária de idade. Não é? Então, indiretamente, a pessoa não vai conseguir ficar naquele plano de saúde. E quando é plano empresa, aí tem a complicação de quando se usa muito, né? É sempre a alegação que é dada, quando você vai ter anualmente aquele reajuste. Aí muita gente reclama, diz que às vezes são reajustes altíssimos, né, pelo que se esperava. Isso é legal também, o fato dos planos de empresa, eles tratarem dessa forma a questão do reajuste. Porque utilizou muito, tem que aumentar muito. Sua pergunta é muito importante. Eles não podem atribuir, ficar de forma liberal, eles aplicarem o índice da forma que eles acham. Né? Eles não podem repassar o custo para um consumidor vulnerável se lá no contrato não vem especificando o índice. Tá? Então, na omissão do contrato, que não está sendo demonstrado qual é o índice que deve ser aplicado realmente, o judiciário, em alguns casos, ele vem aplicando os índices, tá, dos planos individuais, que é determinado pela ANS. É importante a população tomar conhecimento que existe a diferença entre plano coletivo empresarial e o plano individual. No coletivo empresarial, quem determina os índices anuais é o plano de saúde, de acordo com os seus gastos. Quem está no plano individual familiar, quem determina os índices de reajuste é a ANS, não é o plano de saúde. Então, hoje é mais benéfico você estar dentro de um plano individual ou familiar, em face de previsão futura da sua permanência no plano, porque os índices são bem inferiores. Mas existe a oferta desse plano individual familiar? Hoje o que acontece? O Unimed Recife hoje ele tem três planos individuais e familiares. No site da Unimed Recife, eles comercializam, está lá, nós temos planos individuais familiares, apesar de estar suspenso pela própria operadora, mas existem esses planos. Né? Então, quando o fornecedor de serviço ele oferta no seu site que existe aquele plano, o consumidor pode sim exigir e querer participar daquele plano. Outros planos tem esse plano individual? Sim. Os planos individuais e familiares só tem um tipo. Os planos coletivos empresariais tem um coletivo empresarial que é entre uma associação de classe, uma empresa e o próprio plano. E existe o coletivo empresarial por adesão, onde você tem uma entidade de classe, ou o próprio empregador, um administrador de plano de saúde e o plano de saúde propriamente dito. Então, vamos dar um exemplo, a Qualicorp. Então, a Qualicorp é uma administradora de plano de saúde. Então, ela faz parte dos planos coletivos por adesão. Mas não deixa de ser coletivo por adesão, entendeu? A preocupação hoje é os índices de reajuste. Na medida que você cresce mais, se faz necessário você usar mais o plano de saúde. Automaticamente, você vai ter um reajuste proporcional aos seus gastos. E, na verdade, esse reajuste acaba desestabilizando o teu contrato e você vai ser obrigado a ter que sair do contrato. E você deixar um plano acima de 60 anos é complicado. E existe um outro problema que deixa muita gente confusa, é a questão, por exemplo, quando você tem um plano de saúde e que atrasa alguns dias, né? Aí, alguns planos mandam cartas, né, dizendo, se você atrasar 60 dias ao longo do ano,
Não é aquela coisa 60 dias um atrás do outro. É 60 dias ao longo do ano. Você atrasa 10 num, 15 no outro, mais 10 no outro. O seu plano vai ser cancelado a partir da data tal. Isso é válido? Isso vale? Isso é possível? Isso realmente é válido. A Lei Federal 9656 de 98, no seu artigo 13, inciso 2º, ela diz que a rescisão do contrato existe por questão de fraudes ou por inadimplência. E a inadimplência geralmente é isso. Se em 12 meses cumulativos você atrasar 60 dias, você vai ser obrigado a ser excluído do plano de saúde. Ele vai ser rescindido o seu contrato, desde que você seja notificado previamente. O plano tem que comprovar que notificou você previamente que o seu contrato será rescindido. Mas isso não é meio abusivo? Porque eu imagino, por exemplo, uma pessoa que tem um plano com a data, vamos supor, no dia 15. A pessoa recebe no dia 30, sempre atrasa, né? Enfim, vai cair nessa história aí, quer dizer, mas ela paga no dia 30. Ela paga, vamos supor, com 15 dias de atraso a cada mês, mas paga, o plano está em dia. Enfim, não é meio abusivo isso, não? O legislador, quando ele cria essa lei federal, ele também vê a parte dos planos de saúde, né? Ele consegue fazer uma balança para ver os dois polos. Mas respondendo a sua pergunta, a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele concede ao consumidor várias datas que ele tem essa flexibilidade. Olha, plano de saúde, essa data para mim está ruim, vamos botar essa data de vencimento. O consumidor tem essa liberdade de escolher a melhor data para ele. Então, se o consumidor ligar para o plano e disser, eu quero mudar a minha data de vencimento, sim. O plano tem a obrigação de fazer isso? Tem obrigação. Não pode negar? Não pode negar porque... E se negar? Se negar, automaticamente ele vai procurar as vias legais para poder fazer o que o seu direito seja exercido de eficácia. Né? O judiciário está bem preparado para isso. Nós falamos a respeito da questão dos idosos, nós falamos a questão do atraso, nós falamos uma terceira questão que a gente já tocou. E quais outros problemas mais comuns acontecem em relação ao plano de saúde hoje no Brasil? No Brasil hoje é a negativa de atendimento de urgência e emergência pelo não cumprimento de prazo de carência. Esse é o principal problema. As pessoas dão entrada nas emergências e os planos não aceitam. Os planos de saúde dizem que a pessoa está no prazo de carência, então por tal razão ela não vai, na verdade, internar aquela pessoa. Ela encaminha para a rede pública. Um exemplo, a Apvida. A Apvida faz muito isso, ele encaminha para a rede pública. Ele nega o atendimento de urgência e emergência, né, e encaminha para a pessoa para um hospital público. Isso é legal? Não, não é legal. Por quê? A lei federal, a 9656/98, ela fala que em caso de urgência e emergência, o prazo é 24 horas para que aquele serviço seja prestado 24 horas a contar da entrada do consumidor no seu plano de saúde. Né? No entanto, a entrada conta a partir do pagamento? Da assinatura do contrato. Assinatura. Né? Então, 24 horas. Mas aí o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, sumulou esse entendimento, tá? Inclusive o nosso Tribunal de Justiça de Pernambuco, que não pode mais exigir prazo de carência para cumprimento de urgência e emergência. É proibido, não pode fazer isso. É incrível, né? Como os planos descumprem essas questões. Por quê? É fácil É cômodo? Porque, veja só, existe vários outros problemas se você for contabilizar aqui, mas poucas pessoas os judicializam, né? Hoje você tem as pessoas, ele acaba aceitando aquela situação, né? Você tem, por exemplo, a limitação. Não pode limitar o tempo de internação de paciente em enfermaria e em UTI. Não posso limitar. Os planos limitam, né? Ele tira aquela pessoa de, olha, você está ocupando a vaga de um leito. Mas se a pessoa estiver precisando daquele equipamento, quer dizer, ele tira mesmo assim? Exatamente. Ele tira você e manda para outro hospital. Não pode. Então, hoje o plano não pode negar, por exemplo, próteses, órteses. Mesmo que o contrato do plano diga que não possa cobrir, é proibido. Tem que cumprir. O plano não pode negar a gastroplastia, a cirurgia bariátrica. O plano não pode negar. O plano não pode negar hoje a cirurgia plástica decorrente de um procedimento cirúrgico feito anteriormente. Não pode, é proibido. Uma reparadora, uma cirurgia reparadora. Não pode. O Tribunal de Justiça até sumulou esse entendimento. Tem súmula
do tribunal que garante o exame da bariátrica e também a reparadora. Não pode fazer isso, é proibido. E os planos fazem. O state cardíaco também não pode. As próteses, as lentes de contato que os planos negam, tá? Como, por exemplo, recentemente, teve um caso da Amil, né? A lente de contato, uma bifocal, era 5.900 e aí o plano autorizou parcialmente, só cobria R$1.000 e o paciente teria que pagar a diferença, não é? Aí você tem que judicializar porque o consumidor não é obrigado a pagar. Mas judicializando ele consegue reaver aquele... Dependendo do caso, dependendo de como foi feito, tá? O Poder Judiciário, na maioria dos casos, ele concede a liminar para que o plano cumpra essa determinação. Caso o plano seja devidamente intimado daquela decisão judicial para cumprir aquela determinação, uma vez que eu tenho um procedimento de urgência, uma cirurgia a ser feita e o plano não cumpra aquela ordem judicial, tá? Geralmente a pessoa já junta no processo o orçamento daquela cirurgia com os honorários médicos, os honorários dos hospitais e o judiciário vai fazer o cisbajude, o bloqueio judicial da conta do plano de saúde para que aquele dinheiro ele possa fazer a cirurgia, o usuário. Então eu vou fazer uma pergunta que vai ficar para o segundo bloco, que é a seguinte. Então, os planos fazem isso porque é mais cômodo mesmo, né? Porque as pessoas não questionam de verdade, não judicializam. Então, de 10, 8 não judicializam, só 2. Exatamente. E aí só esses 2 vão ter exatamente o retorno. Isso. Mas você vai depois explicar um pouco melhor a respeito desse assunto, porque a gente vai falar sobre energia limpa, renovável. A gente vai falar sobre a primeira comercializadora de energia da região Nordeste, a Croma Energia, que tem mais de 15 anos no mercado, que nasceu em 2008, foi idealizada aí pelo CEO Rodrigo Melo e que tem uma visão moderna aplicada à gestão, comercialização e também à geração de energia, utilizando tecnologia, expertise e a otimização de investimentos para proporcionar a maior eficiência energética e o menor custo-benefício a todos os mais de 500 clientes, 500 unidades atendidas. E, olha, recentemente você está vendo aí, teve uma ampliação no município de Flores, desse parque aí de energia solar. A própria Compesa do Estado é hoje cliente da Croma Energia. E você que é pequeno, médio, grande empresário, pode sim ter em 2024 energia limpa e renovável na sua empresa. É só ligar para o número que a gente vai colocar aqui embaixo aqui na tela. A gente vai colocar esse número da equipe da Croma Energia e você liga, conversa com a equipe da Croma Energia. Olha aí, o número está aí embaixo. Conversa com a equipe da Croma que a equipe vai trazer todas as informações para você ter energia limpa e renovável na sua empresa agora em 2024. Vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos ao programa em off, conversando hoje sobre direitos do consumidor, a questão dos usuários do plano de saúde, quais são os problemas mais evidentes hoje e como resolver ou se prevenir desses problemas com Fábio Gonçalves, que é advogado, especialista em direitos do consumidor e que é ainda mais especializado nessa questão do consumidor do plano de saúde, né, Fábio? Você acompanha muitos casos, são muitos os casos que existem hoje. Muitos casos, muitos. Muitos. E são casos que poderiam ser resolvidos facilmente pelas próprias empresas. Exatamente, né? Com certeza. Diretamente com os usuários dos planos de saúde, né, que são clientes, quer dizer, isso é não saber fidelizar, né, aquele cliente que está ali. Né? Eu acredito que não há uma preocupação de fidelização do consumidor propriamente dito, né? Eu acho que está em jogo aí o capital. É muito mais cômodo para o plano de saúde ele negar 10, 15, 30 tratamentos e 1, 2, 3 botar na justiça, judicializar essa situação para poder requerer a realização do procedimento. Agora, isso acontece só no Brasil? Como é que é essa questão no mundo, hein? Não. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Orlando, você não tem essa problemática, né? Então, você tem você paga um plano de saúde familiar hoje, que é em média de 2 a 3 mil dólares, e você tem um acesso naquela rede particular, naquele hospital, você tem todo um aparato daquilo ali. Não tem uma questão da negativa, é quase que nada, não existe a negativa do procedimento no hospital particular. E mesmo que você não tenha plano de saúde, né, você pode ter o atendimento de emergência garantido em qualquer hospital da rede particular. E depois você
negocia o parcelamento daquele valor. Né? E a gente sabe que em outros países as pessoas nem precisam do particular, porque o público já é satisfatório, né? Em países da Europa, por exemplo, o imposto que você paga já te dá de retorno essa saúde pública, a educação pública, né? Talvez isso fosse interessante para o Brasil também. Enfim, a gente paga tanto imposto e não tem esse retorno no público. O SUS é maravilhoso. E a ideia do SUS é fantástica, mas ele poderia funcionar melhor, né? Já funciona bem, já atende a muita gente, mas poderia se investir mais no SUS, talvez, para se dar esse retorno dos impostos que a gente paga, né? Eu acho que hoje nós temos um problema de gestão, né? A gestão pública hoje na área de saúde, ela é muito concentrada. Você tem superlotação nos grandes hospitais, né? Você chega, por exemplo, na Agamenon Magalhães, você vê os corredores superlotados, a área de observação lá está superlotada, e você vê outros hospitais públicos, entendeu? Como quase que não tem quase ninguém. Então, há um problema de gestão. Deveria ter mais abertura para que essas pessoas fossem desmembradas para os outros hospitais, para não concentrar no único local. Recentemente, um cliente meu, ele foi para um hospital público, ele saiu do hospital particular. Quando chegou lá, tinha a área vermelha, estava com muita gente sem ar-condicionado. E aí, a área vermelha é a área dos pacientes mais graves, né? Muitos familiares abandonando seus parentes lá e não tinha ar-condicionado. Na verdade, aí a situação foi muito crítica. Não faltava quase tudo no hospital. É complicado. E precisava ter uma atenção maior na questão da saúde pública. E aí, por isso que no privado acontecem esses abusos também, né? Porque se você tivesse uma competição de igual para igual, talvez o setor privado procurasse mais fidelizar esses seus consumidores. A gente verifica essa estrutura hoje nos próprios hospitais particulares, né, em comparado com os hospitais da rede dos planos de saúde. Então você tem hoje, por exemplo, um médico com maior liberdade para poder clinicar aquele seu paciente. Você vai para um hospital particular, o médico não tem qualquer vínculo com o plano de saúde, então ele vai prescrever, né, ele vai realmente dar as informações, o que aquele paciente necessita. Diferentemente de um hospital de plano de saúde, daquele médico, ele está atrelado ao plano de saúde. Então, ele não tem aquela liberdade de prescrever, de clinicar o seu paciente, como na rede particular. Hoje vem surgindo excelentes planos de saúde hoje, que dão a amplitude para você ter acesso à rede particular. Hoje você tem, por exemplo, na Qualicorp, você tem um plano, o Blue, você tem um Ampla, né? É muito bom que está direito hoje ao Hospital Português, da Hospital Esperança, e você paga um preço não tão caro e você tem acesso a esses dois hospitais maravilhosos. Interessante, né? Enfim, a gente torce para que daqui para frente essas coisas melhorem, né? No Brasil, essa discussão, ela é ampla, por exemplo, num Congresso Nacional, quer dizer, se discute essas questões, se questiona essas questões hoje, porque a gente sabe que muita coisa depende de lei, né? Enfim, como é que está essa questão hoje, essa discussão do setor de saúde? Inúmeros projetos, Mário, vêm sendo tramitando na Câmara dos Deputados Federais, né? Muitos projetos, e outros já passaram para a Câmara e estão no Senado Federal já aguardando a pauta da reunião. Você espera então que em 2024 seja um ano um pouco melhor, que avance alguma coisa? É o que nós esperamos. Ok. Fábio Gonçalves, muito obrigado então pela sua participação aqui no Em Off. A gente lembra você que está nos acompanhando, que nos acompanhou nessa temporada de um ano praticamente. A gente coloca para você que a gente está se despedindo. Este é o último programa Em Off dessa temporada de cerca de um ano. Nós temos aqui na TV Nova Nordeste. A gente agradece ao acolhimento da direção da TV Nova Nordeste, a toda a equipe que fica aqui na retaguarda, a nossa produção, o pessoal da técnica, enfim, do Master, enfim, e a todos os nossos entrevistados. Fábio está tendo a honra de ser o último entrevistado dessa temporada do Em Off. Quer dizer, a gente vai seguindo o caminho, vai buscando outros caminhos, outros desafios, né? E a gente agradece a você, telespectadora, que esteve durante este ano inteiro junto com a gente aqui no programa Em Off. Em outro momento a gente vai estar em outro lugar e a gente vai comunicar vocês através das nossas redes sociais. Vocês podem nos seguir no Mario@aneto no Instagram, e aí vocês vão ter essas informações mais específicas, mais precisas. Até mais. Muito obrigado então, Fábio. Muito obrigado a você.